Bora lá então, galera. Na aula de hoje vamos falar de Ferdinand de Saussure. Ele que viveu de 1857 a 1913 e vai ser um grande pensador, um grande filósofo da linguagem, do campo da semiótica. O que é semiótica, vocês sabem? Semiótica é o estudo dos signos. Signo aqui não tem nada a ver com astrologia ou horóscopo, tem a ver com linguagem. Signo é aquilo que representa algo para alguém. E o Ferdinand de Saussure vai dizer o seguinte: os signos são conceitos mentais, e como conceitos mentais, para cada indivíduo, um signo tem um significado diferente, ou representa algo diferente. Para algumas pessoas, por exemplo, o fogo representa uma coisa, para outras outra. Porque alguns podem ter um trauma com o fogo. A mesma coisa com o cachorro. Quando eu falo cachorro, essa palavra é um signo, que representa algo para alguém. E esse representar algo para alguém sempre é subjetivo. Depende do sujeito. Para cada sujeito, um signo terá uma carga de significados diferentes. Então, segundo ele, todo signo tem um significado, que é o conceito. Por exemplo, o signo mesa tem um significado, um conceito. O que é uma mesa? É um objeto utilizado para suporte de outros objetos. É isso. Esse é o significado de mesa. E tem o significante. Significante é o conceito, a imagem mental e sonora que a gente guarda de mesa. Para nós é mesa. Mas isso para nós brasileiros. Em inglês, como é que é isso aqui? Trigo, né? Cachorro, para nós, se pronuncia assim, cão, cachorro. Em inglês é o que? Dog. Em francês, vocês sabem? Oi? Cachorro em francês é chien. Tem em chinês também. Em chinês é gu. Gu. Chien, gu, dog e cão. Olha só, 3 imagens sonoras e mentais totalmente distintas, mas que significam o mesmo ser, ou se referem ao mesmo ser. Então ele vai estudar, vai defender isso, né? Então não há uma relação direta entre as palavras e as coisas. Toda palavra é uma criação arbitrária dentro de uma cultura para poder designar as coisas. Aqui ele está indo contra Platão. O Platão explorou a relação entre os nomes e as coisas lá em 400 a.C. Para Platão, a ideia é a coisa. E a ideia é mais real do que a própria coisa. Porque no mundo das ideias, já está as ideias perfeitas de todas as coisas. Nesse mundo sensível só está as cópias dessas ideias perfeitas. Mesmo que todas as ideias, ou tudo aquilo que existe nesse mundo deixe de existir, as suas ideias originais e perfeitas continuarão existindo no mundo das ideias. Os cristãos, como Santo Agostinho, também adotarão uma perspectiva similar. Porque para eles, antes de Deus criar o mundo, Deus pensou o mundo. Então, mesmo se o mundo deixar de existir, o mundo continuará existindo como ideia na mente de Deus. Esse é o chamado realismo. Outras posições surgiram na Idade Média, nessa discussão sobre a relação entre as palavras e as coisas. A palavra é a coisa, a palavra é mais real do que a coisa. A palavra é uma ideia que representa muito mais do que a coisa, é uma ideia eterna, dura muito mais do que a coisa, e depois que a coisa deixar de existir, a palavra ou a ideia continua existindo. Isso é o realismo. Tem o conceitualismo de Pedro Abelardo, que vai dizer o seguinte: a palavra nada mais é do que um conceito mental. Não há nenhuma relação entre a palavra e a coisa. A palavra é apenas uma abstração que eu fiz da coisa. E por isso é subjetivo, depende de mim enquanto sujeito.
E tem os nominalistas, que vão dizer que as palavras são flatos vossos, ou seja, que os nomes nada mais são do que palavras ao vento. Não há nenhuma relação entre as palavras e as coisas. Os nominalistas, o nome não é a coisa. O nome é só uma invenção humana para poder diferenciar as coisas. O Saussure está mais na linha do conceitualismo. É um conceito mental. Por quê? Porque a palavra ela é um signo. E o signo é aquele que tem um significado para alguém. Signo é aquilo que representa algo para alguém. E tem um significado, um conceito que é subjetivo. Como eu disse, se a pessoa tiver sido atacada por um cachorro, ela tem trauma de cachorro. Você fala cachorro, já desperta uma série de emoções relacionadas àquilo. Então o significado de cachorro é diferente. Enquanto o significante, que é um sonho, a ideia mental, também é diferente. Para nós brasileiros, cachorro é uma coisa, é um som mental. Os ingleses, nos Estados Unidos é outro, na China é outro, na França é outro. Em 250 a.C., os filósofos históricos desenvolveram uma teoria dos signos linguísticos. Então, o signo é aquilo que significa algo, ou que representa algo para alguém, né? Em 1672, no século XVII, o filósofo português João Boissotti escreveu o Tratado dos Signos. Depois, em 1950, vai ter uma análise de Saussure das estruturas da linguagem, ela vai acabar influenciando a teoria da gramática gerativa do Noam Chomsky. O Chomsky vai dizer o seguinte: a gramática ela é inata. Todos nós já nascemos com a estrutura da linguagem dentro de nós. Tanto que mesmo as palavras sendo diferentes, tendo significado diferente, os signos sendo diferentes, os significantes sendo diferentes, todas as línguas têm uma estrutura básica comum. Toda língua se estrutura numa gramática mais ou menos similar. Então, o Chomsky vai dizer o seguinte: a gramática ela é inata, nós já nascemos com essa estrutura dentro de nós. Toda língua tem, na hora de se expressar, numa frase, por exemplo, sujeito, verbo e predicado. Isso no português, isso no inglês, isso no francês, isso no chinês, isso na linguagem dos indígenas, nas línguas indígenas como Tupi, Guarani, na África, nas línguas africanas. Então todas têm uma mesma estrutura, mesmo os surdos, na sua linguagem de sinais, também tem a mesma estrutura. Então a estrutura da linguagem, segundo Chomsky, ela é universal. As palavras podem diferenciar, o significado das palavras pode ter diferença, mas a estrutura é sempre a mesma, ou sempre muito parecida. Por exemplo, no inglês eles invertem, né? Dá um invertido ali nas frases, né? Mas a estrutura é a mesma, sujeito, verbo e predicado, né? Em 1960, Roland Barthes explorou as implicações literárias dos signos, né? Signo é aquilo que representa algo para alguém, e da semiótica, que é o estudo dos signos. Então, na vida dos indivíduos e da sociedade, a linguagem é um fator de importância maior do que qualquer outro. Por que a linguagem é o fator de maior importância, segundo o Ferdinand de Saussure? Porque tudo que nós fazemos é através da linguagem. Sem a linguagem seria impossível a humanidade. Para você ensinar, para você aprender, para você fazer qualquer coisa, você estrutura isso através da linguagem. Então, sem a linguagem, o ser humano não seria humano. Um indivíduo que não tivesse ou tivesse sido privado de aprender uma linguagem, ele seria como um animal. Tem até casos assim, né? Alguns dizem que são casos lendários, outros que não. Dos meninos lobos, já ouviram falar? De meninos que nasceram, foram abandonados e foram criados por lobos. E aí, eles foram encontrados, estavam com 7, 8, com 9 anos. E eles não sabiam falar. E tinham trejeito de lobo, se comportavam como lobo. Porque
porque foram criados por lobos. É até interessante isso, porque eu não sei se você já viu, tem um vídeo na internet de, não sei se foi uma leoa que mata um macaco, e depois percebe que o macaco estava com um filhote. E aí ela começa a cuidar do filhote. Ela matou o macaco para comer, mas não matou e não comeu o filhote. Começou a cuidar. Tem um vídeo na internet, depois vocês olham. É engraçado como tem esse senso na natureza. E provavelmente teria sido isso que aconteceu. A gente fala que nem anda, outros dizem que foi fato histórico, diminuindo outros. O que, segundo essa história, eles não conseguiram se tornar humanos. Tentou-se ensinar palavras, o vocabulário que eles conseguiram aprender foi muito limitado e morreram um pouco logo depois. E passaram a conviver socialmente e tentarem ser educados como seres humanos. Por quê? Porque não desenvolveram a linguagem. Sem a linguagem não há comunicação, e sem comunicação não tem como ser humano ser humano. Por isso é um fator de importância maior do que qualquer outro. Sem a linguagem não podemos falar de humanidade, porque tudo que fazemos é mediado pela linguagem. Para você manter um relacionamento, você tem que se comunicar usando a linguagem. Para você ir para a escola, para o trabalho, você precisa aprender o seu trabalho, realizar o seu trabalho usando a linguagem. Em tudo que nós vamos fazer, a linguagem é um fator primordial, fundamental. E sem ela não há humanidade. E aí ele vai falar também da sincronia, né? E diacronia da linguagem. A sincronia é o significado de um signo no momento. E a diacronia é a história do signo. Qual é a diferença disso? O que ele quer dizer com isso? Que os signos e os significados, os significantes, eles mudam com o tempo. Hoje temos um significado, determinada palavra, determinada expressão. Em outros tempos tiveram outros significados, outros signos foram utilizados para representar aquilo. Se for pensar na língua portuguesa, a língua portuguesa nem sempre existiu. Principalmente o português do Brasil. O português do Brasil é uma corrupção do português de Portugal. O português de Portugal é uma corrupção do latim. E as palavras do português vão mudando à medida que o tempo passa. Tem palavras aí que hoje têm um significado, mas que nem sempre tiveram esse significado. No passado significava outra coisa. As palavras são signos, né? Então a sincronia é o estudo do significado que as coisas têm no momento, e diacronia é o estudo da história do signo e do significado das palavras. Então essa é a filosofia da linguagem, a semiótica do Fernando de Saussure. Toda mensagem é composta de signo. Para a gente se comunicar, a gente usa signos. Os signos é aquilo que representa algo para alguém, ele tem um significado, um conceito, um significante, que é uma imagem sonora que habita a nossa mente. Essa imagem sonora é diferente. A gente viu aqui como é, por exemplo, o cachorro em várias línguas. Todo signo ele tem uma história, onde ele possuía significados diferentes nessa história, e um significado do momento, que é o significado do momento atual. Compreenderam aí o pensamento do Ferdinand de Saussure? E para ele, a linguagem é um fator de maior importância para a vida humana, porque sem ela nós não somos humanos. Por hoje é isso aí, galera.